Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia, neste dia em que a Igreja Católica assinala a memória litúrgica de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, e no dia também que conhecemos a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, escrita pelo Papa Bento XVI. Neste dia temos connosco à conversa o cônego João Aguiar, diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Boa tarde, cônego João Aguiar, obrigada pela sua presença. Nos últimos anos, a informação tem conhecido a presença de uma informação religiosa com a marca Eclésia. Este conteúdo televisivo que estamos aqui a protagonizar, também a presença na rádio, na Antena 1, no espaço público e através do portal da agência Eclésia. Que percurso é este que a informação religiosa da Igreja tem feito? É um percurso de uma atualização permanente. Atenta, em primeiro lugar, à necessidade de evangelizar através dos médias, sem perder de vista essa missão fundamental de também evangelizar os média, e depois comunicar Jesus Cristo nas diversas plataformas, desde a imprensa escrita, portanto, a mensagem escrita, à mensagem falada, à mensagem audiovisual e hoje nesse novo continente digital. Numa adequação aos novos tempos. Com certeza. E numa adequação aos novos tempos, percebendo, por exemplo, que a internet é um continente novo, que há milhões de pessoas que o habitam e que a obrigação de levar uma pessoa, que é a nossa mensagem, a todos, necessariamente urge também estar aí. Portanto, estamos única e simples, não estamos não por moda, mas estamos pela necessidade de levar a mensagem a esse espaço, a esse modo de ser e de estar. Trata-se de comunicar de diferentes modos, na televisão, na rádio e também através do portal de informação e agora mais recentemente através do semanário digital. Trata-se de dizer a verdade de sempre, a pessoa de sempre, nas diversas linguagens e nas diversas plataformas, coisa que do lado da agência Eclésia tem feito felizmente bem. Eu tenho a experiência de um ano e tal de convívio com os profissionais da Eclésia, um bom lote de profissionais, mas ao mesmo tempo durante este último ano também já fomos fazendo a evolução para as novas plataformas que o consumidor hoje realmente exige, porque exige ter tudo agora e no meio que está mais à mão, como costuma dizer-se. E daí que a própria agência Eclésia esteja num processo de reestruturação, de transformação, até para que também possa oferecer os conteúdos nas linguagens e nas plataformas dos seus consumidores, se eu posso pôr comas nos consumidores. Desafios de reestruturação que se estendem a estas várias presenças da Igreja Católica nos média. Com certeza, e se estendem num momento particularmente difícil, se estendem num momento em que é preciso renovar, é preciso fazer de forma diferente, habituar os próprios profissionais à linguagem, saber, como diria o jesuíta, o diretor da Civiltà Católica, que Deus não é googlável, mas de qualquer maneira há que estar na internet, há que estar nesta linguagem digital, sem abandonar os públicos tradicionais que ainda consomem os seus conteúdos em meios ou noutras plataformas mais tradicionais. A Conferência Episcopal Portuguesa está a desenvolver este projeto de repensar juntos a pastoral da Igreja. Que espaço é que a comunicação social ocupa neste repensar a pastoral? Deve ocupar um espaço absolutamente essencial. Não como uma pastoral à parte, não há as outras pastorais e a pastoral da comunicação social, mas como uma pastoral presente em todas as pastorais. Porque, e aqui cito aquele que vou chamar o nosso patrão ideológico, o Monsenhor Celli, que diz que se a Igreja não comunica, não é aquilo que é. Porque é este instrumento de comunicação, este veículo de comunicação, a sua vocação é comunicar com uma finalidade de provocar a comunhão. E a Igreja em Portugal está preparada para investir nessa comunicação? Tem feito um esforço de atualização nas linguagens, tem feito um esforço de atualização nos suportes,
tem feito um esforço assinalável de formação, até dos seus agentes de pastoral. Não me perguntem se acho que esteja a meio do meio para o princípio, do meio para o fim do caminho, mas é um esforço assinalável que eu tenho esperança que vai continuar e, sobretudo, sublinho a necessidade de continuar. Referiu exatamente há pouco que está há 1 ano e meio a acompanhar os profissionais da Eclésia. Que projeto, enquanto diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, é que tem para este secretariado e para a comunicação de informação religiosa? A comunicação, não apenas a de informação religiosa, mas essa também tem desafios específicos. A comunicação, os média em Portugal e no mundo, deparam-se com 2 grandes desafios. Um é um desafio editorial e o outro é um desafio de sustentabilidade. O desafio editorial para a Igreja em Portugal, eu resumo assim, que é que a Igreja Portuguesa quer dizer a médio e a longo prazo à sociedade onde está encarnada, o que é que ela quer dizer, através de que linguagem e através de que meios. Este é um desafio editorial que para nós tem ainda uma outra componente. Nós sabemos que a secularização galopante do nosso tempo, do nosso mundo, não torna demasiado apetecíveis, ou sequer apetecíveis, os conteúdos que somos chamados a propor. E, portanto, também há aí uma erosão e há aí uma dificuldade. Esta erosão e esta dificuldade nota-se também, coloca-nos também um outro desafio, que é o desafio da renovação dos nossos próprios públicos. Nós temos uma imprensa de inspiração cristã, muitas vezes ainda voltada para um público mais idoso, para um público mais tradicional, e é preciso que na linguagem, nos conteúdos, nos desafios, na atenção às perguntas que o nosso tempo hoje faz, se possa ir conquistar públicos mais jovens e conquistar não apenas aqueles que de alguma maneira estão dentro da Igreja, mas conquistar os outros da Igreja. E os outros da Igreja são todos. Além deste desafio editorial, há o desafio da sustentabilidade. Nós vivemos uma crise económico-financeira grave, que também se abate sobre os meios de comunicação social. Além desta crise económica e desta crise financeira, temos efetivamente também uma crise de comunhão. Eu peço muita desculpa por ter que dizer isto. Comunhão nacional e local, ou seja, importa estabelecer parcerias que possam dinamizar e encontrar mais conteúdos para a informação religiosa. É exatamente disso que eu estou a falar. De uma necessidade de congregar pessoas na formação, de partilhar conteúdos e de partilhar estruturas. Não quero ser ofensivo nas metáforas, mas às vezes cada um de nós ainda tem a ir à caça com o seu galgo ou dar tiros isoladamente. E tiros podem fazer muito barulho na floresta, franco-atiradores, mas quando se pergunta se há ali um batalhão em movimento, de facto não há um batalhão em movimento. E por isso precisamos de aprender a viver mais em comunhão neste domínio. Centremos-nos agora na mensagem que o Papa escreveu para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o 47º, este em que ele põe as redes sociais no centro da mensagem. A mensagem este ano tem como tema redes sociais, portais de fé e verdade, novos espaços de evangelização. Cônego João Aguiar, isto tem sido um percurso que o Papa Bento XVI tem apresentado. Ele que nos últimos anos tem mostrado uma atenção particular aos novos média, às novas tecnologias, aos bloguistas também. Recentemente abriu uma conta no Twitter. Que percurso é este proposto por Bento XVI? Eu peço desculpa de ter que recorrer aqui a um auxiliar de memória, mas de 2009 para cá nós encontramos precisamente estes temas. 2009, novas tecnologias, novas relações, promover uma cultura de respeito, de diálogo e de amizade. 2010, o sacerdote e a pastoral no mundo digital, os novos média ao serviço da palavra. 2011, verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital. Em 2012, aquela perspectiva muito sublinhada do silêncio e da palavra como caminho de evangelização, e agora em 2013, realmente esta alusão às redes sociais e aos portais de verdade e de fé como novos espaços de evangelização, num uso da internet, não apenas como um meio de evangelização, mas fundamentalmente como
um ambiente onde o homem hoje vive, e este homem que hoje vive neste ambiente digital também assim se exprime. Portanto, há um novo homem e uma nova mulher. Isto já não estamos a falar de técnicas nem de instrumentos, mas estamos a falar de uma realidade antropológica. Mas trata-se de uma redefinição nos espaços de evangelização, de uma redefinição da mensagem também, sem perder o conteúdo fundamental para aquilo que o Papa Bento XVI tem apontado também? Tratar-se-á fundamentalmente de pedir que neste mundo digital, neste continente digital, onde são necessários missionários digitais, este missionário digital não seja único e simplesmente um apaixonado da tecnologia, que esteja ao serviço da técnica, mas seja aí alguém que é capaz de colocar alma na internet. Muito bem, muito obrigada, Cónigo João Aguiar, pela sua presença e reflexão. O programa Eclésia segue em frente com a rúbrica O Passado do Presente, com Dom Manuel Clemente. Olhamos a história do Concílio Ecuménico Vaticano II a partir do significado e das temáticas centrais traduzidas nos seus documentos fundamentais, e como sempre temos feito nas últimas semanas, conversa com o Sr. Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar mais connosco. Hoje, para olhar que documento? A Constituição Dei Verbum, acerca da revelação divina. De como é que Deus se foi revelando, enfim, na história, à humanidade, e como é que essa auto-revelação de Deus é constantemente oferecida à Igreja e pela Igreja ao mundo. Foi um documento importantíssimo, também difícil na sua conclusão, porque no esquema inicial se falava, até logo no título, das duas fontes da revelação divina, ou seja, de que Deus se revela para nós cristãos na palavra escrita, portanto, na Sagrada Escritura, mas também nas tradições, ou na tradição, isto é, em factos, em práticas, em desenvolvimentos que não vêm diretamente da Escritura, mas que se foram acrescentando, ou então envolveram, rodearam essa mesma palavra divina. E isto levantou imediatamente questões. Obviamente que para os nossos irmãos protestantes isso seria inaceitável, porque a prevalência da Sagrada Escritura é fundamental. Levou também a muitos debates que acabaram por ser muito positivos, mais uma vez, para o desenvolvimento da doutrina e até da prática do povo de Deus, e para o realce da Sagrada Escritura, da Bíblia, na vida do mesmo povo de Deus. Portanto, foi um momento muito importante esse a que se chegou com a Dei Verbum, não é? Valorizando a fonte da Sagrada Escritura, não é? Vamos lá ver, percebendo que quando nós falamos em tradição eclesial, e tradição é uma palavra que vem nos textos do Novo Testamento, concretamente em São Paulo, quando ele diz: aquilo que eu vos transmiti foi o que eu recebi, não é? Algo que eu recebo e que transmito, isso é que é a paradose, a tradição, aquilo que se recebe e que se transmite, um pouco como aquele testemunho da corrida de estafetas. A imagem é essa, não é? Que quem vai a correr depois entrega àquele que vai prosseguir essa corrida. Portanto, a tradição eclesial tem, com certeza, o seu núcleo na tradição escrita, mas essa tradição escrita nasce dentro de uma tradição maior de tudo aquilo que Jesus disse e fez, e que depois é continuado pelos seus discípulos ao longo das gerações. Nós temos, aliás, um bom indício disto, quando, no final do Evangelho de São João, se lê mais ou menos o seguinte: se nós fôssemos escrever tudo quanto Jesus disse e fez, não chegava ao mundo inteiro para aquilo que nós escreveríamos. Mas isto que aqui vos deixamos é que é o fundamental para que a vida de Jesus seja também a vossa vida e para que tenham a vida em seu nome. Não é? Portanto, aí está já um indício do que seja a tradição. Portanto, há uma vida transmitida, aquela vida que Jesus Cristo viveu e conviveu com os seus discípulos, e que depois foi transmitida de geração em geração. Tão bonito, por exemplo, quando São Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, não é? Não te esqueças dessa fé que já recebeste da tua mãe Eunice e da tua avó Loide, não é? Portanto, há aqui uma transmissão, digamos, normal, de geração para geração, mas a Escritura, os livros da Sagrada Escritura, o cânon, portanto, da Escritura,
É um cânon que a própria tradição eclesial, concretamente as comunidades antigas, fazem, reconhecendo naqueles escritos o que é conforme com os ensinamentos de Jesus e não noutros. E é por isso que não entram os chamados apócrifos, não é? Porque apareceram outras tradições, apareceram outros escritos que as igrejas antigas, as comunidades antigas, não reconheceram como autênticos, ou seja, como tradicionais. Portanto, nós podemos dizer que o essencial da tradição é aquilo que está recolhido nos livros que as igrejas aceitaram, referentes a Jesus, os Evangelhos, ou então aos seus primeiros discípulos e continuadores, mas que a tradição é o meio ambiente em que a própria Bíblia, o Novo Testamento, aparece. Isto é realmente muito importante, porque nós cristãos, como aliás já os nossos antepassados judeus, não somos propriamente uma religião do livro. Quer dizer, nós não começamos com um livro. Não, é uma tradição viva, que no nosso caso remonta a Jesus Cristo e à vida que ele viveu e conviveu com os seus primeiros discípulos, que depois se consigna, sobretudo, naqueles textos escritos onde se reconhece o essencial do que Jesus Cristo disse e fez. Mais uma vez eu aludo àquilo que diz o final do Evangelho de São João, mas que engloba uma tradição maior de compreensão e de absorção constante ao longo dos séculos de tudo isso que Jesus disse e fez e que essencialmente está consignado nas Escrituras. Portanto, não se trata de duas fontes, trata-se de uma tradição. Mas eu peço ao Paulo para ler mais um texto de Alberigo a este propósito. A Constituição Dei Verbum, aprovada a 18 de novembro de 1964, tinha um alcance teológico e pastoral excepcional. Articulada em 6 capítulos, ela girava em torno da importância central para a vida cristã da Palavra de Deus, contida essencialmente na Bíblia. Com o ato do Vaticano II, a Igreja Romana voltava a encontrar a correta consciência da própria subordinação à Palavra de Deus. O delicado problema da relação entre Bíblia e tradição, que o Concílio preferiu não esquematizar numa fórmula, foi recolocado numa perspectiva de coordenação dinâmica. Lá está. Dinâmica, exatamente. É um dinamismo, é algo que se vai desenvolvendo em termos de compreensão sobre aquilo que Jesus Cristo disse e fez e que essencialmente foi guardado nos livros do Novo Testamento. É muito importante perceber este dinamismo. E porquê é que isso foi importante? Porque nós sabemos que havia, desde o final da Idade Média, princípio da Idade Moderna, digamos desde o século XV, século XVI, havia aqui um diferendo interno entre os cristãos em relação a este ponto. Não é? Porque nós não nos podemos esquecer que até ao século XV, XVI, pouca gente tinha acesso ao livro escrito, até à invenção da imprensa aqui na Europa, não é? Gutenberg, até ao século XV, o que havia era o livro manuscrito, arduamente desenhado, não é? Por gerações de copistas, mais ou menos fiel na redação do texto àquilo que copiava, mas isto é de um acesso muito restrito, não é? E, portanto, aquilo que estava na tradição bíblica escrita e aquilo que tinha sido acrescentado, as interpretações, os apócrifos, as coisas lendárias, das coisas autênticas, tudo isso era um bocadinho misturado, para não dizer muito, não é? Na compreensão popular. E nós reparamos que mesmo no que diz respeito até à geografia, portanto, à vida dos santos e mesmo coisas referentes a Jesus Cristo e a Nossa Senhora, se foram juntando outras cenas, outros aspectos que não estão propriamente nos livros canónicos, não é? Mas que era fruto de muita imaginação. Ora, com a imprensa, a divulgação da imprensa, com as primeiras edições bíblicas, não é? E logo Gutenberg, não é? Do século XV para o século XVI, e da parte concretamente dos movimentos de reforma da Igreja, reforma quer dizer retomar a forma inicial da Igreja, que se conhecem no século XVI, uns cortam com Roma, como é o caso, enfim, dos luteranos, calvinistas, anglicanos, outros não cortam com Roma, são movimentos de reforma interna, mas há muita recuperação do texto bíblico, muita recuperação do texto bíblico. E da parte dos nossos irmãos protestantes há uma recusa e uma suspeita até muito grandes em relação a tudo aquilo que não esteja no texto bíblico propriamente dito. É a famosa sola scriptura, apenas a escritura de Lutero, não é? Ora, os católicos diziam, não, mas as tradições também são importantes, são coisas não escritas, há como que duas fontes, a fonte bíblica e a fonte da tradição. O Concílio Vaticano II, e concretamente a Constituição Dei Verbum, ultrapassa esta questão num sentido que hoje é facilmente aceito. Trata-se de uma tradição, a tradição
que ficou do que Jesus Cristo disse e fez, cujo essencial foi recolhido pelas igrejas primitivas, pelas comunidades primitivas, no cânon dos textos do Novo Testamento, mas que está envolvida nessa tradição, um rio largo que chega aos nossos dias, que é até e basicamente uma tradição de compreensão. Uma tradição de compreensão, que é no fundo aquilo que faz a teologia, não é? De geração em geração, vai estudando melhor, vai aprofundando melhor, com a ajuda, enfim, dos exegetas, dos comentadores, de tudo mais, da prática do povo cristão, da sua absorção ao longo das gerações do que Cristo disse e fez, esta tradição viva, em que depois o texto até se revela constantemente inspirador, e tendo ainda mais coisas do que à primeira vista parecia. À primeira, à segunda ou à terceira. Em todo caso, e nesta análise de José Paulo Verigo, fala da subordinação da Igreja Romana à Palavra de Deus. De toda a Igreja, com certeza, porque o essencial que as primeiras gerações cristãs guardaram do que Jesus Cristo disse e fez é o que está naqueles textos e não noutros. Portanto, é uma tradição da compreensão. E o tal dinamismo é essa recepção em cada tempo. Exatamente. Cada geração não inova, mas aprofunda aquilo que foi oferecido. Centralidade da Palavra de Deus afirmada neste documento. Voltamos a encontrar-nos 2 a 8 dias, São Manuel, para olhar outro documento que está na história, marca profundamente a história deste Concílio Ecuménico Vaticano II. A rúbrica O Passado do Presente volta ao ecrã na próxima semana com mais análise do Bispo Dom Manuel Clemente. O programa de hoje encerra por aqui. Amanhã estamos de volta com a análise à liturgia das leituras para o próximo domingo. Tenham uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.